Olha, e o Índice Nacional, eu estou na 3FF, me ajuda aqui, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, a inflação que costuma reajustar anualmente salários, fechou fevereiro em 1,48%, assim como a inflação oficial do país, apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A conta de luz foi a vilã do mês. O resultado do INPC de fevereiro é o maior, gente, desde 2003. Quem vai ao mercado já percebeu que está tudo caro demais. Né? Cartela de ovo, por exemplo, a R$ 30, litro do suco de laranja a R$ 20, preço da carne lá nas alturas. É complicado, viu? E para fazer seu dinheiro render em tempos de inflação alta, o Mundo em Sua Casa agora recebe Danilo Orcindo, ele que é economista. Bom dia, Danilo, seja muito bem-vindo ao Mundo em Sua Casa. Bom dia, Alex, um bom dia especial a todos que nos assistem. Eu queria começar, Danilo, já perguntando se é possível proteger sua renda e seu patrimônio com tudo tão caro como está atualmente. Nesse momento em que o cenário da inflação preocupa, é de fato importante fazer conta, substituir, reduzir consumo ou substituir o consumo. E uma das formas de se economizar, quando falamos do grupo alimentar, em especial o supermercado, não é? Substituir marcas, muitas vezes prestigiando o conteúdo, deixando de lado muitas vezes aquela preferência por uma marca específica, de modo a tentar manter o orçamento doméstico em dia. Danilo, e pelo visto aí, o Banco Central pode ser que já tenha que rever a meta da inflação para esse ano, né? E é importante trazer o contexto desse mês de fevereiro, em que contexto nós estamos em relação à inflação. Você citou a questão da energia elétrica. Até então tínhamos um benefício, a Itaipu, que é uma das principais, né, geradoras de energia, vinha sustentando um benefício. Esse benefício foi retirado, que fez com que a conta de energia subisse um pouquinho mais, né? Então, isso teve um impacto inflacionário. O café tem sido o grande vilão também no consumo, na cesta de consumo do brasileiro médio. Um fator de explicação para o café foi a questão climática em Minas Gerais. A baixa produção, considerando que Minas Gerais produz 52% do café brasileiro, né? Então, praticamente isso teve um impacto. Isso seria uma questão sazonal, Danilo? Ou uma tendência? A questão do café, por exemplo, asseguro que sim, é uma questão sazonal, é uma questão de mercado e é um setor muito sensível, Alex. Quando falamos de grupo alimentar, o arroz, por exemplo, a grande região produtora de arroz no Brasil é a região do Rio Grande do Sul. Que sofreu com aquele problema todo da chuva. Exatamente. E aí a solução foi abrir o mercado, tentar importar arroz para tentar segurar o preço. E essa mesma medida está sendo feita agora. O governo federal, há poucos dias, anunciou a redução do imposto de importação, sim, né? Do café, do azeite, milho, de uma série de itens, de modo a favorecer esse abastecimento do mercado interno e tentar forçar essa redução de preço. Como é que você vê, já que você citou a questão do governo federal, dessas medidas têm sido assertivas? Pode dar de fato um resultado aí? São medidas que têm efeito mais imediato. Que a oposição critica, né, Danilo? Que também é o papel dela. Agora, assim, deixando de lado as paixões políticas, acredito que essa medida é um excelente instrumento de política fiscal utilizada pelos governos. E há uma questão interessante, o imposto de importação, ele tem um efeito imediato na economia. Porque quando falamos de tributos, é necessário respeitar alguns princípios, como a ideia de ano seguinte, o intervalo mínimo de 90 dias. E o imposto de importação não precisa respeitar essas regras, tem um efeito mais imediato. Então, na medida que o governo adota essa medida de redução de tributos, o café, por exemplo, o imposto de importação representa em média 9%. Se isso vai a zero, né, há uma margem para o empresário retirar ali 9% no preço que chega na gôndola do supermercado para o consumidor. Então, eu acredito que é uma medida de curto prazo, que tem um efeito, né, para conter essa disparada de preços e, naturalmente, que precisa vir acompanhada de medidas mais estruturais. Ô Danilo, nós percebemos agora também essa semana mais uma polêmica aí, né? Porque o presidente Lula, nos discursos, pediu para que os estados, os governadores ali também reduzissem, né, os seus ICMS. E, lógico, muitos governadores protestaram na hora. O próprio governador do estado, Ronaldo Caiado,
mostrou uma lista em que muitos itens aqui já têm redução de ICMS. E aí parece que às vezes fica essa queda de braço, governo federal, governo estadual. De fato, o ICMS tem aí uma parcela de culpa nesse aumento de preço? O ICMS, sendo um tributo que incide sobre o consumo, ele tem um impacto, né, na cesta de consumo geral. Nos combustíveis, por exemplo, o tributo, há pouco tempo era 30% na gasolina, em sequência foi reduzido para 17%, hoje é 19%. Agora, em relação aos itens da cesta básica, especial esse grupo que foi prestigiado agora com a medida do governo federal, no estado de Goiás, parte já estão dentro do grupo cuja alíquota foi reduzida a zero, e alguns produtos, de fato, estão dentro de uma alíquota mais reduzida, né? Salvo engano, 7% e 14%. Porque essas alíquotas elas variam de acordo com cada item. Então, dentro do âmbito da tributação estadual, alguns desses itens, de fato, não há mais como, né, reduzir. Agora, cada estado tem a sua autonomia, e acredito que a fala geral, quando foi feita pelo vice-presidente, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ela foi direcionada aos governadores como um todo e, de fato, em alguns estados, o ICMS tem sim um impacto. E é interessante notar, Alex, aí, rapidamente trazendo a destaque uma questão. Sim. Tudo isso vai mudar em breve com a própria reforma tributária. Sim, exatamente. Né? Já que o ICMS deixa de existir, vem a figura do tal do IVA, haverá uma centralização maior até dentro daquele chamado conselho gestor e medidas como essa, de alíquotas diferentes, acredito que tende a unificar, inclusive a nível do nosso país. Pois é, Danilo, a gente tem percebido também essa guerra aí já fiscal, né, entre países, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, começou aí a tentar reduzir tarifas de produtos de outros países, a gente chamado tarifaço, né? Essas medidas, por exemplo, aí do Donald Trump, vários países reclamando, enfim, isso também pode acarretar, de certa forma, um impacto, né, na questão da inflação nos países, né? Cada país tem sua meta. O que podemos esperar, né, diante dessas medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, com essa questão do tarifaço? Eu vou citar duas questões. Primeiro, o mercado do aço. No Brasil já houve uma taxação, né, por parte do governo estadunidense, o que encarece naturalmente que essa exportação do aço brasileiro para o mercado estadunidense. Mas eu vou voltar ao mercado do café. Houve uma tentativa, já houve uma sinalização, por exemplo, de se taxar a Colômbia. Houve um episódio lá no início da gestão do governo Trump de deportação de alguns imigrantes, o governo colombiano não quis receber. Você viu, no final de semana, a presidente do México conclamou, né, os mexicanos, fez um grande evento aí, dizendo, olha, aqui nós vamos, né, a soberania vai permanecer, não vamos aceitar. Né, e a gente está o mundo voltado para essas medidas do Trump, né? Exatamente. E naquela ocasião houve uma ameaça, uma sinalização de taxar os produtos colombianos. E quando falamos de Colômbia, um dos principais produtos é o próprio café. Assim como o café brasileiro, que tem essa estampa de café de qualidade, a Colômbia tem como principal produto exportado para os Estados Unidos o próprio café. Então perceba, na medida que o Brasil reduz a zero a alíquota de importação do imposto que incide sobre a importação de café, isso pode criar um novo mercado, pode até mesmo construir uma ponte ou um caminho alternativo a essa questão internacional que se apresenta. Então, acredito que essa medida, inclusive, de zerar o tributo, né, o imposto de importação, pode ser até mesmo uma forma do país sinalizar a esses outros mercados que estão sendo taxados na possibilidade de se construir parcerias comerciais. Buscar também outros parceiros, né? Certamente. Porque a gente às vezes fica muito dependente só de um parceiro só, né, Danilo? Não, certamente. Tem que buscar outros meios aí, outros mercados. Queríamos agradecer mais uma vez a presença do economista Danilo Orcinda aqui com a gente. Muito obrigado, Danilo. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Na ocasião, desejo uma excelente semana a todos. Obrigado.